Eu posso ver na exposição aqui 3 trabalhos realizados em períodos diferentes. Cada um deles tem aqui como questão, de uma certa forma, a ideia de transparência. 2, evidentemente, representados pelos seus véus, e um que trata da localização de uma cor ou de algumas cores no espaço. A transparência, as cores no espaço, o local desses objetos e a forma como eles interagem com o seu próprio ambiente são talvez as questões principais desses trabalhos. Existe um fio condutor invisível que os relaciona. O que é cor num trabalho, às vezes é o movimento em outro trabalho. O que é transparência em um trabalho, às vezes é uma espécie de opacidade em outro trabalho. Todos esses 3 trabalhos, de uma certa forma, respiram o mesmo ar que o espectador respira, de certa forma. Eles são como que o pulmão óptico do que as pessoas estão vendo. Eles se movem constantemente, eles estão compartilhando do mesmo ar que o espectador, onde os espectadores frequentam o ambiente, e cada um deles vive da energia que é capaz de produzir. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que um deles gera um determinado tipo de energia perceptiva, e dessa energia esse trabalho sobrevive. Ele sobrevive digamos, da quantidade de espacialidade que eles conseguem produzir. Eu poderia dizer, sob esse ponto de vista, que esses trabalhos se confundem com o espaço que eles ocupam, porque a ocupação deles no espaço e a forma como eles se apropriam do espaço que eles ocupam é a questão fundamental de cada um deles. Queria falar do som. Em um desses trabalhos existe um componente sonoro. E vocês podem ver que essas barras se movimentam ao ponto de se tocarem. Quando elas se tocam, elas produzem alguns sons. Alguns deles velados, porque são produzidos pelo toque das 2 barras, tendo entre elas o véu, o que faz com que o som produzido seja abafado pelo próprio véu. Mas o que eu quero enfatizar nesse trabalho é que não é exatamente um trabalho utilizando o som. Esse trabalho é o som, ele se confunde com o som que ele produz. Então não é um objeto de arte que utiliza o som como se o som fosse uma coisa exterior a ele. Neste caso, o som e o objeto são um e a mesma coisa. Essa utilização do som, como se fosse uma matéria plástica, a utilização da sonoridade produzida pela fisicalidade do objeto, pelo material do objeto, é parte fundamental da questão desse trabalho. Da mesma forma que o movimento e a transparência deles entra como uma matéria fundamental, produzindo objetos que eu chamaria de recíprocos. E o que é um objeto recíproco? É um objeto onde todas as partes que o compõem têm exatamente o mesmo valor. Então, o movimento do véu é tão importante quanto o metal. O metal funciona da mesma maneira que o som funciona da mesma maneira que a cor. A cor tem o mesmo valor do movimento de um fio, e o movimento de um véu tem o mesmo valor do movimento digamos, dos olhares que o observam. Nesse sentido, o objeto é recíproco. Todas as partes do objeto têm exatamente o mesmo valor. É essa relação entre esses valores que compõem o objeto de arte que me interessa como artista. É dessa relação, dessa maneira de poeticamente relacionar as partes que compõem o objeto, é daí que eu posso dizer que eu baseio a minha poética.